Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Nada. Não é pra celebrar, não tem nem pra celebrar. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar de coisa boa, vamos falar dessa carreira aí maravilhosa que você tem. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. O podcast agora tem uma conta no PicPay. O que você acha de ser um apoiador dessa ideia? Se você quiser unir forças com a arte e colaborar, o link está na descrição. Agora vamos ao episódio de hoje. Que prazer ter você aqui. Finalmente eu consegui tirar essa sua vontade de não falar, de ficar reservada e de ter vergonha. Cláudia de Moura, muito obrigado. Bem-vinda ao podcast Eu, Ator. É um prazer enorme ter você aqui para a gente dialogar e incentivar esses jovens que escutam e assistem o podcast. Exato. E com certeza a sua história vai ser inspiradora e vai incentivar muitos jovens aí que escutam e assistem o podcast. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, Gui. Que prazer, que honra estar aqui. Eu sou uma mistura de filhote de felino selvagem. Eu sou meio bucha do mato. Eu sou avessa à multidão, à entrevista. Eu tenho muita dificuldade com esse lugar de ser entrevistada. Mas vamos lá. Eu acho que eu andei fugindo um pouquinho. Bom, eu vi em uma entrevista que você disse o seguinte, que você uma vez entrou no teatro e nunca mais encontrou a porta de saída. A saída. Quem foi essa pessoa que te levou e apresentou o teatro? Bom, eu começo pedindo licença, né, a quem chegou primeiro, pedi licença aos encantados, aos meus ancestrais, e sem eles eu não estaria aqui. Pedi licença para quem abriu a porta para mim. Eu fui levada amorosamente pelas mãos da minha mãe até o teatro. Uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que casou 3 vezes. O meu pai é o terceiro marido dela e era mais jovem que ela, 14 anos. E foi essa mulher que enxergou em mim um diferencial. Mas, na verdade, isso no teatro, quem me levou até a arte, quem me apresentou a arte, foi a perversidade do racismo, foi o racismo. Costumo dizer que foi a Igreja Católica. Essa é uma história que eu nem quero mais estar contando, mas a Igreja Católica me levou para a arte sem saber que naquele espaço, naquele tablado, eu ia estar sambando na cara do racismo. Caramba, porque tem essa história, né, da igreja que você chegava cedo, queria se inscrever para ser o anjo, porque era uma peça que era montada, ou o que era? Não, era a quermesse da igreja. Todos os anos, a festa da Virgem Maria, que era coroada, na época eu era católica, e as crianças, algumas tantas crianças, se vestiam de anjinho, com as asas de anjo, para coroar a Virgem. E eu passava o ano inteiro esperando maio chegar, com as minhas peninhas, minha mãe comprava a anilina amarela, e tingia as peninhas para fazer minhas asas, que eu queria meu anjo amarelo. Eu nunca pude. Nunca? E era uma coisa que era explícita, assim, não tinha... simplesmente, já estava cheio, né? Era muito explícito, eles diziam assim, já está cheio, eu dizia, Iraildes, o nome dela. Eu dizia, Irá, mas eu cheguei primeiro. Ela disse, não, mas você vai dizer a poesia. Então eu pegava toda aquela dor de não ser o anjo da igreja, toda aquela dor, aquele lugar de drama, porque era muito trágico para mim, e depositava naquela poesia, aquele poema. E fazia a melhor poesia que você podia, né? Com certeza. Meu primeiro aplauso foi naquele lugar. As pessoas aplaudiam, o que não era prática, né? Não se aplaudia na igreja. Mas é isso, é uma história de transformação, né? Você fala muito sobre sua arte ser um lugar de transformação. Como é que é essa arte transformadora? Como é que você vê a sua arte como missão de transformar a vida das pessoas? Gui, é muito importante você não desistir.
é muito importante você saber em que pódio você quer subir e com quem você quer estourar o champanhe. Eu sempre me vi num lugar de... Na minha cidade, na minha Bahia, nós não temos uma cultura de grupo de teatro, nós temos cultura de formação de elenco. E eu um pouco era convidada, né? E nós sabemos por quê. Então, eu comecei a compor meu próprio trabalho. Eu sentia essa necessidade de compor, de empreender o meu trabalho, porque eu escolhia o tema que eu queria falar, né? Aquele tema eu escolhia e aquele lugar como tribuna para a transformação de algumas pessoas. Então, era sempre temas políticos, sociais, temas que tocasse a alma. Eu queria tocar a alma das pessoas de alguma forma. E eu sabia que eu tinha voz para isso. Sempre fui muito teimosa. Até eu entender que eu não era chamada para dançar. E aí eu comecei a orquestrar a minha própria dança. Eu escolhia o tema que queria falar e formava a minha equipe. E protagonizava. Eu sempre fui protagonista dos meus trabalhos. Sempre fui protagonista de mim, da minha história. Eu tive uma família que acreditou que nós somos de uma família numerosa, com muitos irmãos. As mulheres da minha família são mulheres muito potentes, né? Nós somos uma tribo de mulheres pretas, grudentas, superlativas. É um termo que minha mãe usava muito. Mulheres poderosas, mulheres que carregavam o turbante em forma de coroa. Meu pai dizia, não pode abaixar a cabeça tem que andar erguida, porque se você anda de cabeça baixa, você pode receber uma rasteira. Então, isso na minha casa sempre foi muito gizado. Corra atrás do seu sonho, seja protagonista da sua vida. É o que seu coração apontar. Segue esse caminho que é lindo. E aí me diz, você depois, com quantos anos você falou, ok, agora eu vou... Sua mãe chegou a te inscrever numa escola de teatro? Como é que o teatro entra na sua vida nesse sentido do estudo? Eu sou autodidata, sempre. Eu sou autodidata. A minha escola de teatro sempre foram as praças e as janelas das casas onde eu morei. Meu pai, como era delegado, a gente era muito nômade, a gente vivia viajando, né? Conhecendo lugares. E, coincidentemente, a gente sempre morava na praça. Sempre era uma casa na praça. A casa do delegado ficava sempre na praça. E eu amava feira livre, praça. Eu observava os tipos. E isso virou uma mania em mim. Então, tudo que eu sei de arquétipos, de personalidades, é com as minhas observâncias. Eu não tenho uma formação em teatro. O teatro é o lugar mais impressionante possível de todo o universo para mim. É a minha nascente. Quando eu pisei num palco de teatro pela primeira vez, era como se eu estivesse nascendo de novo ali. Ali está a minha certidão de nascimento. Que maravilha. Você falou essa coisa da praça, eu tenho uma memória que eu fui para Chapada Diamantina fazer uma viagem e eu cheguei nessa cidade que eu não vou lembrar o nome agora, mas ali na Chapada, uma que tem uma estrada de pedra que foi feita pelos garimpeiros, é uma cidade linda. E aí eu cheguei na praça e nessa noite estava tendo uma apresentação na praça, era uma peça para as crianças dessa cidade, e aquela coisa, aquela movimentação, e eu consegui visualizar você falando, a gente morava sempre em frente de praça, e era isso, você tem as casas em volta, onde Sim. não tem, aquela janela já dá direto para a praça, não tem porta fechada, é todo mundo ali, todo mundo se conhece, e eu fiquei tão encantado com esse universo e vendo essa arte, esse burburinho de arte e as crianças É um ali teatro em céu entretendo. aberto, né? Teatro a céu aberto. E é lindo isso, porque tem um poder, porque vira democrático, né? E o teatro cada vez mais tem que ser democrático, né? Da pessoa... Tem uma comunicação, a gente ali fala das nossas narrativas, da nossa vida, das nossas vivências, né? Eu me lembro que eu quando fiquei mocinha, nós tínhamos uma vizinha que eu passava por ela e dava bênção, né? A gente é educado para dar bênção aos mais velhos. Então, quando eu fiquei mocinha,
eu via televisão, aí pela primeira vez eu passei por Dona Zulmira e disse, bom dia, Dona Zulmira. Eu tomei um sermão tão grande. Não, me respeite. Deus lhe abençoe. Ela chamou a minha mãe para dizer que eu tinha desrespeitado ela, porque não tomei a bênção. Olha o que é o lugar, olha o que é o costume, olha o que é a cultura do lugar. Eu sou de São Paulo e moro no Rio de Janeiro e a gente é muito privilegiado, eu acho, quem é de São Paulo e do Rio. Eu queria entender um pouco dessa realidade do artista baiano. Como é que é, por exemplo, você falou, eu comecei a fazer, e como é que você conseguia fundos para colocar uma peça de pé? Como é que era isso, essa busca dessa sua artista empreendedora? Tá, e aí a gente escreve, nós temos uma política pública estadual e municipal, uma política cultural que não é a melhor, mas, por incrível que pareça, nós, em tempos mornos, esse edital sempre existiu, né? Agora, em tempos frios, ele continua existindo, e aí a gente escrevia em edital, e eu já fiz espetáculo com livro de ouro, pedindo aos empresários, aos amigos, né, aos simpatizantes, dinheiro para levantar um espetáculo. Então, e assim, é o teatro de papel crepom, é o teatro, o ator e a palavra. A gente não tem condição ainda hoje, de fazer grandes espetáculos, como a gente vê aqui no Eixo Rio-São Paulo, porém, isso não nos afeta em qualidade. Nosso material humano em Salvador é espetacular. Sim. E eu vi que também o primeiro teatro que você pisou foi o Castro Alves, e eu já tive a oportunidade de me apresentar no Castro Alves com o musical da Bibi, e a energia desse teatro é uma coisa absurda. Primeiro aquele pé direito que você fala não acaba nunca, é infinito, Não né? acaba nunca, é infinito. E você teve a oportunidade de se apresentar no Castro Alves? Não, o meu primeiro espetáculo foi no Castro Alves, um espetáculo infantil. Depois disso, eu fiz vários outros lá. Nós temos lá um projeto chamado Domingo, é o Domingo a R$1, né? Que é um projeto da FUNSEB, não sei se da FUNSEB, me desculpe, não sei se é da Secretaria da Cultura, não sei de onde é, agora eu não posso falar o que eu não tenho certeza. Mas é Domingo a R$1. Então, eles pegam os grandes espetáculos que as pessoas mais carentes não têm a oportunidade de ter acesso, né? E abre o Teatro Castro Alves, e com R$1 as pessoas podem assistir os grandes espetáculos que estão acontecendo na cena baiana. É um projeto absolutamente incrível, honroso, e aplauso, né, para os criadores desse projeto, que ele tem a vida longa. Eu já tive a oportunidade de me apresentar com alguns espetáculos por esse projeto. Fora isso, em outros momentos também. É o principal teatro, né, de Salvador, é o Castro Da Alves, América né? Latina já foi o maior da América Latina, não sei hoje. Sim. Não sei. E aí me diz, como é que o audiovisual entra na sua vida? Porque antes da TV você fez cinema, né? Então, seu primeiro Sim. contato com o audiovisual foi o cinema. Como é que foi isso? Esse seu encontro? Foi meio que uma valsa de passos tortos. Porque, assim, o cinema que me encontrou. É engraçado, a arte bem persegue, tá? Assim como a TV, né? Ou seja, que muito bom! positivo isso. Eu acho isso tão lindo, eu acho isso tão espetacular, tão diferente. Eu estava ensaiando um espetáculo de teatro no Teatro Castro Alves, e um amigo meu, Júlio César Mello, que eu tenho um amor profundo por ele, e ele me chamou para ir acompanhar ele para um teste. E eu fui. Eu cansada, Júlio, não quero não, estou muito cansada. Vamos comigo, de companhia. Ele fez o teste e eu fiquei sentada, e o produtor me olhando. Ele disse, você vai fazer o teste? Eu disse, não, eu só estou acompanhando meu amigo. Faça. Eu disse, não, nem me preparei, estou muito cansada. Então, deixe seu telefone. Eu deixei. E eu sei que esse telefone tocou várias vezes, e eu sempre, como aquariana e ascendente em aquário, imagina. E aí, lá adiante, eu vi que eles tinham me ligado e era para ir até eles, que tinha um personagem para mim. Eu fiz o filme e meu amigo não ficou. Que situação, o amigo É uma quis te matar, né? situação, Ainda bem que era amigo, não era amiga. Se fosse amiga,
Se fosse amiga, nunca mais falava, né? Ele ri muito dessa história, a gente se diverte com essa história. E aí foi, né? Lá a gente não tem escola de audiovisual, lá a gente aprende a fazer fazendo, é tudo muito roots. Mas tem isso, né? E O aí eu tô bom nessa. de quem tem essa base do teatro, quem tem teatro tem tudo. Eu vejo pelos atores ingleses que são maravilhosos, o Madhuri Dent, e eles falam da importância do teatro, né? E você consegue nitidamente ver um ator que é do teatro e vai fazer audiovisual porque tem uma base, tem né, um chão ali para sustentar ele. Tem uma ousadia também, né? Tem uma coragem que só o povo de teatro acho que tem. Tem uma coragem, às vezes, até uma ingenuidade, né? A gente é muito pela causa, a gente vai muito pelo fazer, né? Pela contribuição. Então, eu acho que é aí onde Dionísio chega e diz: vai que é sua, vai dar certo. E como é que foi uma coisa natural esse entendimento? Porque a atuação, ainda mais cinema, é diferente do teatro. O teatro a gente é grande, as expressões, os braços se mexem, o corpo se movimenta de uma forma diferente. Como é que foi para você essa adaptação para o cinema, de chegar ali e fazer menos? Foi difícil? Eu acho que minha atuação, acho que até no teatro era meio minimalista, sabe? A primeira coisa que eu faço quando eu pego um texto, a primeira coisa que eu digo quando eu pego um roteiro e tal, é não vou dar conta. Não vou dar conta, eu vou desistir, é um medo, é um pavor. Depois eu sento e vou ler o texto, vou ver o que é aquela história. E de que forma eu posso contar aquela história que me convença. Eu busco me convencer daquela história. São linguagens diferentes? Sim, são, claro que são. Linguagens difíceis e distintas. Mas eu acho que eu acho que a essência da atuação, quer seja no cinema, no teatro, na TV, é a sua verdade. É a verdade, é acreditar na história que você está contando. Eu acho que é parte daí. Aí me diz, já depois de 30 anos de carreira, TV. Você entrou numa novela das 9, Segundo o Sol, dirigida por Denis Carvalho, Maria de Médici, Vanessa Veiga te achou. Me conta um pouco disso, porque deve ser muito louco, de repente, sair da Bahia, vir para o Rio de Janeiro e entrar nessa loucura que é fazer novela, né? Primeiro, porque é um episódio que é um grande divisor de águas na minha vida. Quem me conhece sabe da minha admiração, do meu amor por Denis Carvalho, né? Até Denis pôster na parede, povoou a né? minha adolescência inteira. É. Ele povoou a minha adolescência inteira. Eu tinha um pôster do Denis que eu troquei com uma amiga minha por uma palavra cruzadas, cobrão, que era do meu pai. E eu beijava esse pôster. Ele era meu namorado. Meu namoradinho. A gente conversava, trocava ideia. Quando eu estou pulando, mas eu vou voltar. Eu tinha certeza que ia fazer a novela. Eu falei para minha mãe: mãe, eu vou fazer minha primeira novela. Ela: minha filha, que coisa linda. Eu disse: mãe, diga quem vai ser o diretor. Ela ficou assim parada, não sei. Se Denis Carvalho, ela: o seu! Era meu! As pessoas já sabiam que Denis era meu. Porque Ah, que família, gente, maravilha. o seu! Então a importância disso, isso tinha uma importância muito maior. E aí, fora isso, eu venho pelas mãos. A Vanessa Veiga me encontrou lá na Bahia, viu um trabalho meu e me encontrou, e eu beijo as mãos da Vanessa. Eu devo estar aqui a ela, ao Silvio de Abreu, que acreditou também, né, no teste, viu, acreditou, e ao Denis, que escancarou esse sorriso e esse coração para mim. Um homem que sabe tudo de televisão. Um homem que entra no set como ator, como diretor, como câmera, como editor. É uma loucura. E esse polivalente. Com ele, sim, eu aprendi muito, né? Porque cada dica, cada ação, cada ensaio tinha um valor para mim, que talvez mais para mim do que... Porque, na verdade, eu era estreante naquele lugar. Eu nunca tinha feito televisão.
E para mim é realmente a linguagem mais difícil, o maior desafio para o ator é fazer televisão. Concordo com você, porque... E aí, minha primeira cena na televisão brasileira foi dirigida por uma mulher. Maria de Médici, sabe, para mim isso é prêmio, isso é histórico para mim. Minha primeira cena foi dirigida por uma mulher, fazendo uma cena brilhante com o Fabrício Boliveira, que para mim é um dos maiores atores desse país. Né? Então, assim, é um privilégio, é um presente. Eu me lembro que um jornalista me perguntou como era ter estreado numa novela das 9. Eu disse, acho que o horário não muda muito para mim, não, porque esse horário das 9 é o horário que eu estou em cartaz no teatro. Então tá tudo certo. Ai, que maravilha. Só muda o palco, né? Só muda o palco, mas é o horário do peão, da arte. E me diz, como é que foi para você essa adaptação? Porque a rotina de... E você tinha um personagem importante na trama, né? Que foi crescendo mais durante a trama, porque é uma obra aberta, a gente nunca sabe onde vai parar aquele personagem, mas você ganhou uma dimensão muito grande, né? Na interpretação da Zefa, que brilhante, aliás, as cenas incríveis e realmente emocionantes. Essa cena que você falou primeiro, eu cheguei a dar uma olhada, que é a cena de você contando para o filho, né? Do filho saindo de casa. Foi essa? Da chuva, da aquela chuva. cena que ela está da chuva. Emocionante, brilhante cena. Isso é importante para mim também. Eu te dei meu amor a vida toda, meu filho. Você é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Como é que foi para você essa adaptação? Porque é isso, a TV te engole, né? Porque é o roteiro que sai toda semana, são os dias que você tem para gravar, as cenas que você tem para decorar. Como é que você adaptou a isso? Não, e era um personagem cheio de camadas, né? A cada capítulo, essas camadas iam se descortinando. E para mim, o pior de tudo era uma coisa chamada adendo. Gente, estava tudo certo. Você estuda, você está ali com o seu texto, bate o texto. Aí, quando chega o adendo, que chega no dia, que você tem que mudar, que você tem que... eu até hoje não me adaptei, não. Para mim vai continuar sendo difícil sempre. É tudo muito veloz, tem uma velocidade que você precisa tomar cuidado para que não enfraqueça o gráfico da sua personagem, né? Para que você não faça nas coxas, como diz na Bahia, para que não vire uma gambiarra, né? Eu sou muito exigente com o que faço. E a Zefa está na memória coletiva do meu país, né? Quem não conhece uma Zefa? Quem nunca ouviu falar de uma Zefa? Essa mulher que foi espezinhada, vítima de racismo, de machismo, servindo um machista, um escravocrata, um homem dotado de posses, de poder, e que subalternizava essa mulher, que mãe de 2 filhos. Não era fácil. Foi um personagem muito, 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 muito difícil, muito desafiador, e eu quero agradecer de novo aqui ao Denis por confiar em mim, essa mulher, né? É uma personagem que serviu de catarse também para 56% dos pretos desse país. Os pequenos momentos de glória da Zefa eram uma catarse para meu povo, né? Ver essa mulher que mesmo no chão da pirâmide, e muitas vezes carregando a pirâmide nas costas, ver ela lá adiante, sentar na cabeceira da mesa e dar um tapa na cara do patriarcado. Isso, para mim, é histórico. Eu fiz parte de um ato político dentro daquela empresa. E como é que foi isso para você, essa questão? Porque aí, do nada, aquela atriz da Bahia, onde fazia suas peças, nas praças, no teatro, de repente, para ir na padaria virou uma loucura, né? Como é que era isso? Porque as pessoas queriam falar, queriam tirar... Porque a gente está na época da selfie, né? Como é que era isso? Como é que você lidou com isso, com esse assédio? Porque isso muda também, né? Para você, enquanto artista, para manter seu pé no chão, porque isso tudo pode te levar para um lugar de achar esse glamour e falar, olha, que legal isso, e se perder nesse caminho. Mas, assim, a Zefa, como era muito discreta, com a roupinha dela discreta, o cabelinho discreto... Eu sou espalhafatosa. Eu sou africano pela cor do pano. Eu sou uma drag. Sabe? Gosta de um brilho, de um anel, de um paetê. Eu sou baiana. Para ser baiana tem que ser profissional. Então, o problema bom, né?
Quando eu fui no Faustão, nos programas de entretenimento, meu amigo, Virou outra aí coisa. sim, virou outra coisa. O meu óculos era referência. Ai, me conheciam pelo óculos, pela voz. Era muito bonito, era muito engraçado. Foi um acolhimento, era uma empatia que esse povo tem com a Zefa e comigo, que o que eu recebo, Guilherme, de carinho e de depoimentos de mulheres da minha idade que já não acreditavam mais que fosse possível estar no lugar que tanto sonhou, o que eu recebo de retorno, né? Porque é uma luz que começou a brilhar na alma dessas pessoas, na alma já tão fria, fria pelo descaso, fria por tantas outras, preconceito, enfim, isso valeu a pena. Isso é muito gratificante. Então, é uma estrada, como você falou, que é muito fácil de se perder, né? Mas eu não sou uma figura midiática. Então, lacração e likes, para mim, não me interessam, não. Eu quero contar histórias. Eu sou uma contadora de histórias. E quero contar história com a equipe. Eu espero que a próxima equipe seja tão verdadeira, tão bonita, tão de verdade como essa de Segundo Sol. Sabe? Que foi de uma beleza, de uma verdade, tudo muito limpo, tudo muito asséptico, sem máscaras, né? As pessoas me acolheram muito bem, fui muito bem acolhida pela empresa, por Denis. Denis é o meu amor, eu preciso declarar esse amor a ele todos os dias. E eu sei que ele também me ama, eu sei que eu sou a baiana preferida da vida dele. Que Nem vem maravilha. dizer que é Laila, porque não é. Ai, que maravilha. E você agora tem algum plano de voltar ao ar com alguma coisa, ou teatro? Como é que tá isso nesse momento para você? Tá, eu estou contratada, né, pela empresa, pela Rede Globo, estou reservada para alguns projetos, aí estava fazendo já preparação para uma série maravilhosa, dirigida pelo Mauro Mendonça, o Maurinho, uma série que vai ser gravada em São Paulo, e a gente já estava na preparação quando chegou a pandemia, né? E aí a gente teve que recuar. Eu fiquei aqui no Rio, mas fiz um filme logo um pouco antes da pandemia, a gente conseguiu rodar um longa, e estou aí com vários projetos só esperando essa loucura, essa pandemia chegar ao fim, essa vacina chegar, né? Porque eu acho que só nos resta a vacina mesmo, eu acho que essa é a grande esperança de todos nós. Sem isso ainda vai ficar muito complicado. Realmente agora, enquanto essa vacina não sair, a gente está ainda meio paralisado, né? Algumas coisas estão Verdade, acontecendo, né? mas são muito poucas É. as coisas que estão acontecendo. E eu sou uma velhinha, eu sou grupo de risco, né? Eu tenho que ficar quietinha mesmo, não posso me arvorar a, a sair, nem estar em aglomeração. Acho que ninguém, né? Ninguém. A gente precisa redobrar o cuidado, né? A gente está relaxando um pouco, essas flexibilizações aí levou para talvez uma nova onda, e é isso. A gente precisa Você, se resguardar. você é uma atriz empreendedora, né? Você inclusive você ainda tem a confecção, você ainda trabalha com confecção, com a sua marca? Como é que é isso? Eu tenho a minha rouparia, né? Eu trabalho com a rouparia Cláudia de Moura, eu trabalho com moda exclusiva, uma peça de cada, portanto, uma impressão digital, ninguém vai ter a roupa que você tem. Dei uma parada por conta da novela, que eu não estava dando conta, que é um trabalho muito personalizado, precisa muito de mim, do meu olhar. E aí eu dei uma parada, preparei a coleção Primavera-Verão, que está toda pronta, mas veio a pandemia e a gente teve que recuar. Você acha importante esse lugar do artista ter esse olhar empreendedor e achar outros caminhos? Porque a gente sabe da dificuldade. Hoje eu tenho um filme, aí mês que vem eu não tenho filme, não tenho novela. Como é que você vê isso? Como é que você incentivaria esses jovens que escutem e assistem o podcast no sentido de, é isso, eu tenho um plano B? Você acha importante ter um plano B? Acho, eu tenho inclusive A, B e C. Boa. Eu tenho meu ABC, meu ABC. E assim, é claro, eu pude dizer alguns nãos no teatro, no cinema, no audiovisual, eu pude dizer alguns nãos
por conta da minha rouparia. E com isso eu pude ir burilando a minha carreira. Eu pude fazer um gerenciamento mais sério da minha carreira. Porque às vezes a gente é movido a dizer um não por conta da situação financeira, por conta de que de fome também se morre, por conta de que a gente sabe que nesse país ser artista é muito difícil. Eu queria muito estar aqui nessa entrevista sem precisar lhe dizer isso, mas é muito difícil viver só da arte. E aí eu fui para esse plano B e continuei fazendo arte, porque o que eu faço é arte, eu crio, continuei no universo da criação, né? E isso, daí veio o meu sustento, né? Minha principal fonte de renda é a minha empresa, é a minha rouparia. E é isso que eu digo, a gente não pode ficar esperando. Claro que a gente luta, continua lutando para viver daquilo que a gente sabe e gosta de fazer, mas ainda está muito complicado, principalmente agora, né? Aliás, nós artistas sempre fomos demonizados. Sim. E com essa situação que está aí, só aumentou, né? Esse desprezo, esse descaso, esse desleixo, essas portas fechadas, né? Tudo isso aumentou com esse governo que está aí. Eu tive recentemente o privilégio de entrevistar a Zezé Barbosa. E Zezé falou muito sobre isso, essa coisa, ainda mais nesse momento. Os primeiros a serem demitidos, quem são? Vão ser os pretos. Os primeiros os artistas. Então, também tem esse lugar, né, dessa dificuldade de ter um racismo muito, muito infiltrado ainda dentro da sociedade. E como é que você fez para burlar tudo isso e falar, não, eu não vou ser o anjo, mas eu vou fazer as minhas peças. Eu não vou ser isso, mas eu vou criar minha linha de moda. Como é que foi? Da onde você tirou essa coragem toda, Mas é essa por bravura? isso. Mas o primeiro passo é acreditar na sua potência. Eu sou uma potência. Eu acredito nisso. Então, o que é? É estudar. É se entender. É entender o universo que você está habitando. Por onde atacar. Onde recuar. E por que eu tenho que recuar. Então, assim, eu sempre botei a minha potência, a minha verdade do meu lado. A gente anda lado a lado. O não, para mim, nunca foi definitivo. Às vezes, o não, muitas vezes serve de incentivo, né? Não, esse não veio de que lado e por quê? Ele pode ser um não para quem não me aceitou, é um não para ele. Mas eu vou tirar um proveito desse não aqui. Não deu aqui, pula para ali. E sempre com ânsia, sempre com prazos. Eu gosto de trabalhar com prazo. Então, eu me dei prazo. Meu pai dizia para a gente assim, mulher preta, cuidado, vocês precisam chegar aos 50 anos bem-sucedidas. Eu ficava assim, por quê, pai? Para poder dizer não livremente. Eu sou uma mulher livre. Eu conquistei a minha liberdade. Cláudia, eu estou fascinado aqui com a sua história e a maneira como você fala, o seu olho brilha e dá para sentir essa sua paixão pela arte, pelo ofício. E esse podcast é sobre o ofício, é sobre o artista e sobre a história de cada artista, de que como cada um tem uma trajetória. E aí eu queria fazer minha última pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço. Que se você, Cláudia, pudesse voltar lá atrás, eu acho que eu quero voltar para essa jovem, nessas praças, se apresentando. Se você pudesse, depois de toda essa sua trajetória, voltar lá atrás e falar algo para ela, o que você diria para essa jovem? Eu diria o que meu pai me disse. Eu diria, levanta a cabeça, porque esse black e esse turbante é a sua coroa. Nós, pretos, não somos descendentes de um povo escravizado. Nós somos descendentes de rainhas e reis. E a gente precisa mostrar isso. Eu vi, desculpa, eu sei que sua última pergunta, mas você falou da Zezé, eu assistia. Não, bora, vamos. Eu assisti a entrevista da Zezé, linda, Zezé, linda, emocionadíssima e tal. E a gente fala muito de representatividade. Bacana, que bom. Mas eu acho que o branco entendeu diferente.
Representatividade não é ter um casal de pretos na televisão, no cinema e no teatro. A gente quer proporcionalidade. A gente quer protagonismo na frente das câmeras e atrás delas. A gente quer preto escrevendo, a gente quer preto dirigindo, a gente quer preto na linha de frente. A gente quer normatizar nossas presenças, nossos corpos. Normatizar. Por que a preta tem que falar da escravidão ou está sempre com um papel de subalternidade? A gente quer se deslocar desses lugares e normatizar. Ser uma dona de siderúrgica, por exemplo, ser uma presidente de uma empresa. Então, assim, é disso que a gente quer falar. E é por aí que a gente vai continuar clamando. A gente não quer mais papéis subalternizados. A gente quer ter voz, a gente quer ter família. E outra coisa, desculpa, a gente não quer ter voz, a gente tem voz. A gente quer ampliar essa voz. E isso só vai ser possível se o branco pegar na nossa mão. Isso não é uma guerra. Isso é empatia. Isso é ceder um pouco dos seus privilégios. Eu sei que é difícil, porque privilégio é poder. Ninguém quer abrir mão do poder. Né? E hoje é um dia que eu não quero... Nós não estamos aqui para discutir racismo, porque eu não sei falar do racismo. Racismo é invenção do branco, então eu não sei falar do racismo. É um assunto que não me interessa, porque eu não sei falar dele. Mas eu vi a Zezé, a dor, né? É uma dor, mas a gente precisa parar de falar das dores, né? Já foi lá, já aconteceu, vive acontecendo, mas a gente também quer falar que nós somos um povo resistente, um povo de luta. A gente morria lutando, a gente também tocou fogo no canavial. A gente também matou branco e pediu a cabeça deles. E a gente pode voltar a fazer isso. Porque eu acho que já está passando da hora de deixar de ser revolta para ser vingança. Me desculpa. Me desculpa. Mas é isso. Momento, desculpa a você, Gui, branco. Estou pedindo desculpa ao artista. Imagina, eu só sou aqui uma maneira, um caminho para dar voz, não dar voz que você falou, já tem voz, mas sim de comunicar e mostrar para as pessoas. É isso, é de pensar 120 milhões de pretos. Conscientizar Vê Zezé Barbosa. 120 milhões de pretos. Vê Zezé Barbosa. Eu estou trazendo Zezé porque foi a entrevista que eu vi, mas nós temos Zezé Mota, a Dona Ruth, Dona Leia, esse povo que chegou antes de mim, Thaís Araújo, que está aí desde menina, ralando, trabalhando. Isso é um desabafo. Se pode ir para o UAU, não, mas é lindo. Obrigado por abrir o coração, obrigado por me ceder esse tempo tão precioso que a gente sabe nos dias de hoje, quão precioso é o nosso tempo. E obrigado. Obrigada. Tenho certeza que essa conversa vai inspirar a esses jovens que estão aí transformando suas vidas e buscando histórias de inspiração. Então, a sua história é inspiradora e eu agradeço do fundo do coração. Obrigada, Gui. Que parabéns pelo seu trabalho. Que trabalho bonito, necessário, sabe? Que simplicidade, que delicadeza. Como é necessário isso que você está fazendo. Eu tenho visto, acompanhado alguns, é um aprendizado, são verdadeiras aulas. Você tem batido papo com pessoas tão ricas, né, que tem tanto para falar para a gente aprende tanto com essas pessoas. Sim. Que lindo, obrigada. Parabéns. Eu sou fã disso, dessa coisa as histórias dos outros nos inspirarem. Eu adoro isso e eu me inspiro muito na história de cada um e como cada um tem realmente uma trajetória e uma verdade. Então é só isso, eu só estou aqui para... Posso mandar um beijo? Pode. Eu preciso beijar nos olhos da minha Bahia. É isso. Obrigado, se cuida aí, viu? Beijo. Você também, meu amor. Obrigada. Tchau.